Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao Pandora Cube. E hoje eu vou trazer para vocês uma DIN calendário extremamente completa, né? Uma DIN data totalmente completa. Você pode ver que aqui a gente tem, além das informações de data, a gente tem várias outras quebras que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, né? Além da de ano, que é redundante aqui porque a gente tem a hierarquia de data, mas a gente tem o quarter, a gente tem o quarter com identificador para ficar legal no eixo de um gráfico, o início do mês, o final do mês, que pode ser muito útil para a gente dependendo da análise. A gente tem claramente o ordenamento da data, a gente tem o mês completo, o mês abreviado. A gente tem uma coisa que eu utilizo muito, acho que muita gente utiliza bastante, que é o ano-mês, né? Que é o mês-ano, né? Que é o mês com o ano ali a ser seguido para a gente colocar num eixo do gráfico ou até mesmo colocar num filtro. Então aqui a gente tem várias informações. Uma coisa que eu tenho utilizado muito nos meus trabalhos é a questão da semana. Então, tanto a semana em relação ao ano, né, que é a semana, quantas semanas vão ter ali no ano, né, que vai da semana 1 até a semana 53 aproximadamente. E no mês também a gente tem de 1 a 6 semanas, né? Dependendo de como começa a sua semana, isso pode acontecer. Pessoal, deixa eu só fazer um paralelo aqui rapidinho. Quando eu falei semana 6, muita gente pode ter pensado o quê? O mês não tem 6 semanas. De fato, não tem 6 semanas completas. Mas o último dia de alguns meses, ele pode entrar na sexta semana do calendário, mas ele não vai passar de um dia, com certeza, que é o que acontece aqui, tá? Se a gente olhar o calendário hoje, junho de 2020, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e a quinta semana com 3 dias, tá? Mas dependendo de onde o nosso dia primeiro começa, ele pode iniciar. O último dia do mês pode iniciar na sexta semana, que é o que acontece aqui. No dia, selecionei aqui só para a gente dar uma olhada. Então, dia 31 de março, ele iniciou na sexta semana. Vamos lá, vamos ver dia 31 de março de 2019. 2019, março, e tá aqui. Então, a gente tem a semana 1 com 2 dias, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5 e a sexta semana, dia 31 de março, que só tem um dia, tá bom? Só para ficar claro aí, para não ficar aquela minhoca na cabeça. Vamos voltar agora. Tá bom? A gente vai ver isso aqui e a gente vai entender como isso funciona, tá? E para isso, e tudo isso de forma relativamente simples, claro, com o código M que eu vou estar disponibilizando. Tá disponibilizando, é péssimo. Que eu vou disponibilizar. E vou mostrar como utilizar e como fazer isso funcionar. Além disso, né, a gente vai ter essa DIN calendário que ela é standard. Eu estou chamando ela de standard, né? Por quê? Porque eu vou setar na mão a minha data inicial e a minha data final. Mas além disso, eu tenho também uma DIN data custom. Essa DIN data custom, em alguns casos, em muitos casos, faz mais sentido, porque ela vai acompanhar a data inicial e a data final da tabela fato que eu estou lidando. Então, por exemplo, se eu estou lidando com ordens de pagamento, pedidos, eu quero que a minha DIN data acompanhe o início e o fim dessa fato, né? E a gente vai ver como fazer isso. Também é super simples, tudo no M, tudo no código, tudo no Power Query. Né? E no Power Query a gente já deixa tudo setado, tudo bonitinho. É só você recarregar o seu modelo. Assim que a sua tabela, nesse caso da Custom, assim que a sua tabela for atualizada, automaticamente ele vai imputar as novas datas, né? Sem você precisar ficar remanejando. Isso é muito útil, tá? Eu vou mostrar para vocês. Roda a vinheta aí, vai! Então, estamos aqui no nosso Power Query Editor. E qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar 2 parâmetros, né? Um para a gente setar a data de início
tá? E outro para a gente setar a data final, tá? Então simplesmente a gente vem aqui, Manage Parameter, New Parameter, e aí eu vou colocar aqui esse parâmetro como data inicial. Se quiser coloca uma descrição, não é necessário. E o tipo dele, ele vai ser um tipo data, tá bom? Suggestion, nenhum, a gente deixa assim. Ele deu um erro. Current value, eu preciso imputar um valor aqui, então eu vou colocar nesse valor aqui 1 de 2019, vou dar OK. Então aqui eu já tenho o meu parâmetro de data inicial. Agora eu vou criar um parâmetro de data final. Mesma coisa, aqui escrevo, dou um nome para o meu parâmetro, data final. O tipo do parâmetro é um tipo do dado, né? O tipo de dado, o output dele é um output de data, tá? E aqui eu vou colocar, só para a gente exemplificar, só para ele ter ali, 31/12 de 2020. Tudo bem, então a gente está aqui com esses dois parâmetros. Eu já vou copiar aqui do meu modelo de dados, que já está pronto, porque a gente não quer perder tempo. A parte do standard. Eu vou até aqui o começo, né, que é até onde a gente cria a data de fato. E a gente vai demonstrar aqui. Então a gente vai lá em Blank Query, a gente vai abrir uma nova query aqui, vai Editor, e o que a gente vai fazer é um Ctrl V. Eu vou colocar aqui em alguns passos para poder exemplificar, para poder explicar um pouco o que acontece aqui. Muito bem. Então o que ele vai fazer? A gente vai setar a data inicial, que é o nome do nosso parâmetro. Então start date como a data inicial, as date, a gente nem precisa falar que é como uma data. Vamos setar a nossa data final como data final, né, o nosso end date como data final que a gente acabou de criar ali no parâmetro. E aí, esse código ele é bem padrão, tá? Existem, enfim, vários outros vídeos de vários outros canais e blogs que como a gente faz uma listagem de data, tá? Então ele pega a duração de dias, né, vai da data final até a data final, e aí a gente tem uma função de list date que começa ali no nosso start date, que é igual à data inicial, number of days, a gente coloca sempre mais um, e ele vai incrementando um a um, tá? Até a gente chegar na nossa data final aqui. Então, como eu comentei, não vou entrar muito a fundo, estou fazendo um pouquinho de step by step, só para vocês poderem entender um pouco o conceito. Então, done, e aí ele já lista aqui pra gente nossa data, como a gente fez ali, como a gente setou, aliás, no início. Então a gente pode ver que ela vai do dia 1/19 até o dia 31/12. Se eu mudar aqui e quiser colocar dia 25, automaticamente ele já atualiza aqui pra gente, mostra a data final como dia 25. Pois bem, você fala, William, mas tem um monte de colunas de datas, de informações de data que para mim é interessante. Sim, exatamente. Então a gente vai continuar, vou pegar o resto do código, né, o restante da codificação que tem lá, que nada mais é do que são várias funções de data, né, que eu vou inserindo colunas e vou trabalhando essas funções de datas dentro do Power Query, na linguagem M, como por exemplo date year, como por exemplo date quarter of year, e assim por diante. Aí, tudo isso é trabalhar um pouco de data, de funções de data no M, com também algumas técnicas de manipulação, né? Como por exemplo transformar o texto transformar o número em texto para que eu possa juntar o Q com o número 1, por exemplo. E, bem, ao longo do código você vai vendo como isso é feito. Eu vou copiar aqui todo o resto do código até o final. Eu parei aqui, então eu vou começar aqui em Insert Here. Até o final vocês podem ver que tem bastante coisa, tem bastante manipulação, porque eu fiz alguns indexadores que são bastante importantes. Depois eu vou fazer um vídeo só explicando
a utilidade desses indexadores. Então venho aqui, sort, eu vou tirar esse sort, que eu fiz esse sorting depois que eu fiz o código. Basicamente eu preciso dele daqui até aqui. Então eu copiei, eu terminei aqui, tá tudo certinho, renamed columns, sempre lembrando que o início do restante do código é sempre um antecessor, como se fosse um def, alguma coisa assim. Dou um ok e pimba, tá aí, tenho todas as colunas que eu havia comentado anteriormente com vocês, tá bom? Até aqui os indexadores, que são muito importantes pra gente. Bem, esse aqui é o modo standard, né? Então eu chamo aqui de dim data standard. Por que standard? Standard. Tá difícil hoje. Por que standard? Porque essa data ela vai ficar fixa de acordo com o que eu setar aqui. Né? Então, se eu setar aqui novamente, só para exemplificar, colocar 2022, ele vai aqui até 2022. Então, ela vai ficar fixa. O que eu havia comentado é que seria interessante se a gente pudesse fazer com que essa data ela acompanhasse a data fato. Né? Então, para isso eu vou importar uma tabela fato, um Excel, que é bem simples da gente trabalhar aqui para exemplificar. E vou importar aqui dessa Northwind, que é um dataset bastante famoso para a gente trabalhar com modelos de dados e treinamentos, enfim. Pegar essa FT Orders, que é uma tabela de pedidos, né, de uma transportadora, não de uma transportadora, mas de uma empresa que emite aí seus produtos para vários lugares do mundo, e ela é bastante completa, dá pra gente trabalhar bastante. E aí eu quero que a minha DIN data ela acompanhe a minha order date, ou seja, a minha data de pedido. Então eu quero que ela inicie aqui. Vamos ver onde ela começa. Ela começa no dia 4 de julho de 2017 e ela termina no dia 6/5 de 2019. Então eu quero que ela comece aqui no dia 4 e termine no dia 4 de julho e termine lá em 2019. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar praticamente quase a mesma técnica, né? Com um código M que é bastante interessante, que é o list date, e a gente vai pegar o mínimo desse list date para imputar nas nossas variáveis. Bem, vamos pegar aqui o código já feito. A gente não quer ficar perdendo tempo. Novamente, eu vou até aqui para poder mostrar para vocês um exemplo simples e depois a tabela completa. Então, estamos aqui. Então, o que a gente vai fazer? New blank query. Vamos pegar este pedaço de código. E aí a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui. Então, como vocês podem ver, lá no outro, o meu start date, ele era o quê? Ele era o meu parâmetro data inicial e o meu end date era o meu parâmetro data final. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu quero que ele me traga a data mínima da tabela FT Orders, da minha coluna Order Date e formate como data. A minha data máxima é o list max, ele cria uma listagem, né? E traz o máximo dessa lista da minha tabela FT Orders, da minha coluna Order Date, que também está aqui, formata como data e faz todo o resto do trabalho. Então aqui eu vou trazer renamed columns, tudo certo. Identar. Então tá aí. Ele trouxe primeiramente a data inicial e a data final. Vamos supor que daqui a alguns dias isso, aliás, rodou lá o próximo dia. Vamos simular um update aqui. Se a gente for na nossa tabela fato orders que está aqui,
E aí eu vou realmente visualizar que a minha order date, se eu for lá para o final dela, ela vai até o dia 6 de maio. Então eu vou manualmente aqui imputar uma informação, colocar aqui algumas informações. Deixa eu deixar colorido para eu saber o que eu fiz na vida. E aí, ao invés do dia 6, eu vou colocar aqui dia 7 e vou incrementando isso aqui, dia 8, vou mudar aqui para, sei lá, dia 10, vou colocar até mais para frente, 5 de agosto de 2019 e vou colocar dia 10 do 10 de 2019, tá bom. Lembrando que a minha coluna de... Só estou modificando essa coluna, que é o que importa para a gente exemplificar. Então aqui vamos supor que essa tabela sofreu um update e ela teve mais pedidos e a minha data final agora é dia 10 de outubro, não mais dia 6 de maio. Vou salvar, vou voltar lá no meu modelo de dados e vou dar um refresh, como ele tem que funcionar. Então vamos ver aqui. Vamos até deixar aqui, já está aliás, né? Z2A. Vamos dar um refresh, vamos ver se vai funcionar. Putz, que rápido. Foi. Então o que ele fez? Ele foi lá na minha Fato Orders, fez um refresh na minha Fato Order. Depois a query veio aqui, listou ela novamente, né, a minha Fato Order, pegou o mínimo, pegou o máximo, imputou os valores, colocou nas variáveis e colocou. E aí o resto, a gente quer a nossa tabela super completa. A gente pega a nossa tabela super completa, com todas aquelas colunas, só a gente copiar esse código M que eu vou disponibilizar, já repito que eu vou disponibilizar, para vocês poderem utilizar da maneira que vocês bem gostarem, bem entenderem. Aqui. Tarará. Temos um erro porque tem faltando uma vírgula. De resto, tem que tirar esse sorting, que senão vai dar erro. Tirando esse rename, tudo certo. Tem que estar tudo certo. Maravilha. Vamos aqui, ter certeza, tá aqui, ó. Dia 10 do 10, minha tabela sofreu um update, vou chamar ela de Gin Data Custom, porque ela é customizada, ela acompanha aí o meu modelo. Um commit apply. Rodando. Muito bem, dou um commit apply. E aí, o resto vocês já estão acostumados. Então, tenho a minha data ordem, vou pegar a minha fato order e vou relacionar com a minha order date. Estou pegando aqui a standard. Qual que é a diferença da standard para custom? Então vocês vão entender o que eu falei lá no começo. Né, quando a gente tem uma DIN data que acompanha a fato e quando a gente tem uma DIN data que não acompanha a fato. Né? Quando eu tenho uma DIN data que acompanha a fato, vou colocar basicamente os filtros aqui, tá? Então se eu for pegar aqui, por exemplo, eu vou pegar standard. Vou colocar meu filtro de... pode ser o filtro de data mesmo. Direto. Meu filtro de data, ele vai aqui até 2022. Mas, poxa, a minha tabela fato ela não vai até 2022. E aí, normalmente, você tem que filtrar o filtro, né? Ou seja, vir aqui de repente falar o relative date está nos últimos, ou está no último, né? Está no último ano, por exemplo.
e aí você está aplicando filtro no filtro, né? Isso é um pouco ruim, né? Porque às vezes de repente você tem um modelo de dados que ele não atualiza todos os dias, né? Ele atualiza ali uma vez por semana. Então é interessante que a DIN-Data ela acompanhe de fato a sua fato. Então quando eu coloco nos últimos tantos anos, ele está pegando a minha calendário aqui, ó, minha calendário do computador, calendário do sistema, tá? Então por isso que é interessante a gente trabalhar no outro modelo, que é uma DIN-Data que acompanhe a DIN-Data fato, a não ser que este modelo sirva para você, é claro. Então vou colocar aqui a mesma data, só que da custom. Ele não está formatado como data, por isso que ele acabou listando a time between sim. E aí ele está seguindo exatamente o que a gente precisa, que é o início no dia 4 e o final no dia 10. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, porque isso é um material que vai ajudar bastante vocês. E é isso aí. E a gente se vê num próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo falando sobre como trabalhar com estes indexadores de data e como que eles podem ser extremamente úteis para vocês, tá bom? Então é isso aí, gente, são esses indexadores de semana, indexadores de ascending, indexador de descendings, bem legais. Então é isso aí, no próximo vídeo a gente se vê. Um abraço, bons estudos e tchau!